participar do QI na TV desta noite, com a poetisa Helena Colodia, nós convidamos a jornalista Adélia Maria Lopes, editora de cultura do jornal O Estado do Paraná, e o psicólogo e professor de artes cênicas da PUC Paraná, Edson Mercury. Dona Helena, ao contrário do que muita gente pensa, a senhora nunca foi professora de literatura. A sua longa carreira no magistério foi sempre nas cadeiras de biologia e anatomia, ou seja, matérias muito diferentes e distantes da poesia. Sendo assim, como é que surgiu a poesia na sua vida? Como é que ela atravessou o seu caminho? Antes de tudo, a respeito disso, é que o seguinte a considerar. A minha escolha na vida foi o magistério. E no magistério eu ensinei biologia, que é uma coisa fascinante, porque não há coisa mais poética, mais fascinante do que a vida. E eu fui professora de biologia educacional, quer dizer, abordava o crescimento da criança. Mas a poesia surgiu assim, como uma flor selvagem, ou como uma plantação selvagem, à beira do meu caminho de magistério. Quer dizer, eu escolhi o magistério, e a poesia se impôs, ou me escolheu. Eu me ponho a sonhar, eu não sei escrever por encomenda. Chega um momento de inspiração, eu entro em estado de poesia. Então eu me desligo das coisas e começo a sonhar palavras, né? Nunca sei o que é que eu vou escrever. Se você me perguntar o que eu vou escrever, quando eu vou escrever, eu não sei. E nem sei se eu vou escrever mais. Depois de cada poema, tenho a impressão de que nunca mais eu vou escrever. De repente, alguma coisa desperta aquele sonho lúcido. Eu até tenho um poema recente que eu digo assim, a respeito disso. Pairo de súbito noutra dimensão, alucina minha poesia, loucura lúcida. Então me ponho a sonhar palavras e tenho de registrá-las imediatamente, porque senão elas fogem. E daí fica a ideia do tema, mas não mais aquela estrutura de palavras que compõem o poema. Mas antes de iniciar no magistério, a senhora já tinha tido algum contato com a poesia? Sempre há uma coisa que eu acho que distingue o poeta, é o amor pela palavra. E uma extrema sensibilidade, a gente é atingida por tudo, né? Pela beleza da paisagem, pela dor própria, pela dor dos outros. Então, desde pequena, eu amava as palavras. Aprendi a ler com uma alegria que você não pode imaginar. Eu lembro-me até hoje do primeiro livro de leitura que a minha tia, que era minha mestra, me trouxe. Até do cheiro da tinta, da primeira página. Amei a palavra desde essa ocasião. Helena, há mais de 50 anos você faz poesia e constantemente você está dizendo que você trava um combate para domar as palavras. Né? E tem um poeta em Mato Grosso, o Manuel de Barros, que ele diz que ele gosta de enlouquecer as palavras que o enlouquecem. Então, os poetas trabalham essencialmente com a palavra. Como é que se trava essa luta sua com a palavra? Porque acontece que o que você sonha é muito maior do que aquilo que você pode dizer. Quer dizer, aquele universo do que você está sonhando em matéria de beleza, você não consegue dizer com a palavra. Então, a palavra é como uma construção. As palavras são como estrelas. Então eu digo num poema assim, não era isso. O que eu queria dizer era tão alto e tão longe que nem consegui soletrar suas palavras estrelas. Então há sempre essa luta com o que se quer dizer e o que se consegue dizer. E o que se diz é sempre muito pobre em relação ao que se queria dizer. Helena, existe em toda a sua obra, ao longo de mais de 40 anos, uma constante atualização temática e mesmo na forma. O seu poema é um poema conciso, é um poema sintético, com uma economia de palavras, dizendo o essencial, não é? E muito rico, e com isso muito contemporâneo, muito próximo do haikai, não é? Eu gostaria de ouvir você a respeito disso. Em primeiro lugar, tenho de ir mais longe. Depois de explicar essa coisa do haikai que eu fui, parece-me que é a primeira a fazer aqui no Paraná. Mas é muito importante a opinião dos outros, não de todos. Porque a gente nunca permite que ninguém mexa nos meus poemas. Quer dizer, eu aceito a opinião daqueles que eu considero, né? Vocês podem dizer, olha, isso eu não gostei, aquilo eu não gostei. Eu mesma procuro mudar, porque a palavra é o sangue e o nervo do poema. É uma coisa que nasce da gente. Isso pode ser, uma palavra do outro pode ser até um tijolo de ouro.
mas é um tijolo estranho na nossa construção, né? Então, por exemplo, o doutor Andrade Muricy, de cujas irmãs eu sou amiga até hoje. Ele já morreu há muito tempo, mas ele tinha irmãs muito mais moças do que ele. Então, lendo as minhas poesias, eu sempre mandei e aceitei a opinião dele. Então, ele, com aquela franqueza de amigo mais velho, disse: olha, Helena, acontece o seguinte, isso A Sombra no Rio ainda. Ele disse: está bom o livro, mas você repara que você é muito mais feliz nos poemas curtos, que você consegue ir mais ao essencial. Você dilui a sua expressão nos outros poemas, porque diz, por exemplo, nos primeiros versos você diz o que é, depois porque você tem necessidade de rima ou disso, daquilo, você dilui. Ou, eu usava muitos adjetivos e tudo, né? Dilui a expressão. Quer dizer, ele não me disse mais do que isso, não disse mude isso nem aquilo. E eu comecei a observar que, de fato, eu me realizava melhor como poetisa nos versos pequenos. Lapidando aquilo, essencializando. Se eu dizia em 10 palavras, para aquilo já 20. Então, naquela época, a senhora não conhecia o haikai? Em 1940, 41, que foi a época em que escrevi o meu primeiro livro, não se conhecia o haikai aqui no Paraná. Então, eu tomei conhecimento dessa forma, dessa joia japonesa, através da correspondência com uma poetisa paulista que cultiva até hoje o haikai, que é Fanny Dupré, e também lendo o jornal. Eu assinava o Jornal de Letras, que trazia muitas novidades. E também eu era jovem, queria tentar uma nova forma de poesia. E fiz o haikai, sendo que 3 deles figuram em paisagem interior. Mas ninguém citou os haikais, porque o tempo ainda era do soneto, embora já a Semana da Arte Moderna tivesse acontecido. E os meus alunos, que eram jovens, e os jovens sempre adoram novidades, foi que adoraram os haikais, e tanto que a turma de 43 me ofereceu como presente de aniversário os 3 haikais em pergaminho com ilustração do Guido Viaro. Tenho na parede da minha casa até hoje. Então, na época, a senhora já foi considerada assim uma revolucionária por estar... Mas os outros ignoraram. Depois, quando o Leminski começou a fazer, ele disse: mas a senhora já fazia haikai em 40... Eu não liguei, porque os outros não ligavam também. A senhora já fazia haikai em 41? Eu digo: pois fazia, mas ninguém ligava. Eu acho que a senhora foi pioneira, porque não sei de ninguém aqui no Paraná que tenha feito, né? Em São Paulo já era coisa corriqueira, mas aqui no Paraná acho que fui a primeira a publicar em livros, etc. Helena, você tem uma teoria de que existem basicamente 2 formas de produzir um poema. Uma como o arquiteto, que vai pegando parte por parte, compondo, e a outra como o garimpeiro, que encontra uma pedra e vê naquela pedra bruta já um poema pronto. Gostaria que você falasse sobre isso. Isso, porque eu acho que esse que cata as pedras no garimpo do rio é aquele que, como eu faço as poesias por inspiração. Mas hoje é muito moderno construir o poema. Lógico que há grandes construções, mas aí o poeta inventa o poema com os tijolos e as pedras das palavras. Ao passo que aquele outro cata no rio as que aparecem naturalmente, né? Então, e o rio também vai repetindo as paisagens das margens e correndo naturalmente pelo seu leito. Acho que as 2 formas são válidas. Sim, é como se você estivesse grávida e dá luz a um poema. Isso, bem assim. Tem de esperar que ele venha, que venha seu tempo, não sei quando que vem o poema, não é? E como ele vem. Ao passo que aquele constrói, ele decide construir o poema e constrói de acordo com a sua técnica, a sua ideia, etc. Também é válida, tanto que grandes poetas hoje se distinguem nessa forma construída de fazer. A poesia concreta, por exemplo, não é? Ela toda é uma poesia construída, não é? Agora você está dizendo que os jovens gostaram do haikai e os intelectuais desconheceram o seu trabalho, né? E temos sonetos, temos versos alexandrinos. Você tem algum preconceito de forma poética? Não, absolutamente. Acho que desde que seja poesia, desde que haja poesia, pode ser um poema concretista, pode ser um soneto camoniano, pode... Até os barrocos, que eram tão mal falados, hoje estão sendo reabilitados, não é? O essencial é que haja poesia naquilo, que te produza uma emoção de beleza pela palavra. Acho que isso que é o poema, não é? Então não importa a forma, pode ser de qualquer forma. Que há grandes poemas, há grandes sonetos e há sonetos que não valem nada. Há grandes poemas concretos e outros que não nos dizem nada. E há ainda uma outra coisa nisso, não sei se isso é verdade ou não, é a minha opinião de só observadora das coisas.
que isso de maior ou menor depende da sensibilidade e da ideia do leitor. O que é maior para um é menor para o outro, porque é uma questão de afinidade e de gosto, né? Então aquilo que afina comigo em determinada época me parece maior, né? E em outra ocasião às vezes parece menor, que também depende do estado de espírito da gente. Né? Dona Helena, eu vou pedir licença para fazer um rápido intervalo e a gente já volta para continuar essa conversa. Nós voltamos daqui a pouco. Eu queria retomar uma questão que ficou no bloco anterior, Dona Helena. A senhora estava falando que não tem preconceitos, né, contra nenhum tipo de poesia. Não. Mas eu queria saber se a senhora, desde que começou a escrever, a senhora se sentiu em algum momento discriminada, porque afinal, desde o seu primeiro livro, em 1941, só 45 anos depois é que a senhora conseguiu um editor. E de certa forma a sua poesia se tornou uma poesia mais conhecida e consumida, né, por várias gerações, depois de muito tempo. Talvez porque eu tive de editar os meus livros sozinha e eu sempre fui muito tímida, não fiz lançamento nem nada. Quando eu tirei o meu primeiro livro, quando ele ficou pronto, ele foi tirado pela escola, que hoje é a escola do Cefet, era a escola técnica de Curitiba. Quando ele ficou pronto, eu fugi, fui embora. Eu pus na livraria e fui embora, porque de tímida que eu sou. Não contei para ninguém, o pessoal tinha sempre um círculo muito pequeno. Quer dizer, um círculo que me prestigiava, mas muito pequeno. Nunca houve a propaganda que faz uma editora, que a editora sempre faz a propaganda do livro. Quer dizer, eu nunca tive. Mas assim, não fui combatida, mas só conhecida por um círculo muito pequeno, aqui e fora daqui. E a senhora aceita? Eu não fazia questão de ser conhecida, sabe como é? Não fazia mesmo. Queria saber a opinião daqueles que eu estimava e prezava, então a opinião daqueles é que me interessava. Nunca mandei poesia para jornal, nada. Mas a senhora chegou alguma vez a receber de algum editor que a senhora tenha procurado não, a desculpa de que poesia não vende? Não vende. A primeira vez, isso que eu estava falando a você quando nós estávamos começando a conversar. Naquela maioria de jovens que imagina que todos os caminhos estão abertos, quando eu fiquei com a paisagem interior pronta, eu fui a um editor daqui e disse, olha, eu queria publicar o livro, assim, tudo. Ele nem abriu meu livro, ele disse assim, poesia não vende, ainda mais de um autor desconhecido. Sim. Então eu fui embora, guardei o meu livro e pensei em não publicar mais. Daí os outros, isso eu digo, eu sempre tive a palavra boa dos outros. Eu sou uma pessoa feliz porque sempre me ajudaram. Então os outros, o doutor Rodrigo Júnior, que era daquela geração bem antiga, príncipe dos poetas antigos, ele disse, olha, a escola técnica tira livros, você leva o seu lá, o Serafim França também naquele tempo. Eles tiram, você paga só o papel. Então fui lá e tinha um velhinho maravilhoso, que era o seu Olavo Medeiros. Ele era amigo dos poetas. Então ele dizia, você faz isso. Ele queria fazer cada poesia com outro tipo de letra, porque eles faziam. Eu digo, não, senhor, eu quero tudo do mesmo tipo de letra. Está certo, você quer assim. E o papel? Ele disse, olha, você vai lá no bonde, Carneiro Bonde, e diz que eles é que vendiam o papel, e diz que é para a escola técnica, e mandou um bilhetinho, eles me venderam 4 vezes mais de papel, apergaminhado de 40 quilos, sem marca d'água, você vê que eu me lembro até hoje, por 200 mil réis. Foi isso que custou o meu primeiro livro. 200 mil réis. Não, mas essa era mais fácil de editar naquela época do que hoje. Muito mais fácil. Qual foi a tiragem do seu primeiro livro? Então, daí o seu Olavo disse, vamos fazer quantos livros der. Então deu 420. Um best-seller. Naquele tempo as relações eram outras, né? Não é essa coisa hoje essencialmente mercantilista, né? Não. O poeta é bom, a poesia é boa, vende, vamos editar. Né? Não. E hoje a senhora tendo artigos sobre sua poesia no Leia Livros, que é de circulação nacional, em jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu não sabia. Sim, jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, suplementos literários. E, inclusive, eu sei de uma monografia, estudando a sua obra, no curso de pós-graduação em literatura brasileira na Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa a respeito dessa importância reconhecida. E isso me assusta e me comove, porque é uma coisa assim que os outros foram, quer dizer, os próprios jornalistas foram descobrindo a minha obra e me procurando, porque eu sempre tive e justamente por ser professora, eu tinha medo de cair no ridículo, de escrever bobagens, então era mais ou menos escondido que a gente publicava os livros, entende? Eu era professora de escola normal, e era a minha profissão, né?
Então, foi uma surpresa, sempre foi uma surpresa para mim esse, vamos dizer assim, esse enfoque das minhas poesias. E até o convite do Roberto, quando o Roberto Gomes, agora da Editora Criar, 40 e tantos anos depois, e por sinal com catarinense, né? Sim. Ele me convida, veio falar comigo. A primeira coisa que eu perguntei, que ele caçou, depois até que escreveu num artigo, quanto isso vai me custar? Ele disse, não vai custar nada. Mas daí eu fiquei assustada porque tinha de ceder os direitos autorais. Então era como se eu estivesse vendendo um filho. Sim. Eu disse, não, mas são só 10 anos e depois a edição é sua. Então eu não podia me conformar com isso, se o livro não fosse meu, porque era só eu que tirava sempre, né? Por um lado, né, esse controle, essa possessão das suas sobre os seus poemas, e por outro lado, essa dificuldade de reconhecimento, esse não reconhecimento, essa negação, né? E hoje a senhora é uma pessoa que todos reconhecem como a maior poetisa do Paraná e uma das grandes poetisas do Brasil, né? Essa humildade sua, essa timidez, que também é um pouco meio do paranaense, né? Uma coisa assim de, parece que reconhece que o que de fora é bom e o de dentro não tem reconhecimento. Isso se reflete também em outras formas de arte, de expressão, né? Como é que a senhora vê isso no Paraná? A senhora participou do movimento paranista? Eu vou lhe dizer em primeiro lugar o seguinte, eu desconfio, por exemplo, eu acho sempre que querem bem a pessoa, sabe? E é por isso que eu não tenho coragem de dizer que a poesia não é boa. Porque eu sou uma pessoa assim que eu quero bem as pessoas, eu amo as pessoas e vejo que eles também me querem bem. Então às vezes digo, está achando bom o meu livro porque me quer bem ou porque está achando boa a minha poesia? Sabe? Essa desconfiança. Agora, nunca participei muito de movimentos, mas quando era jovem, sempre se reuniram. Então também nós nos reuníamos. E havia um professor, isso eu nunca deixo de dizer, quando eu ainda não tinha livro publicado. Então, havia essa Academia José de Alencar, ela é muito antiga, ela já tem cabelinho branco também, não pense que é tão jovem. E era dos jovens, porque a Academia Paranaense era muito importante, a gente não entrava na academia, nem no Centro de Letras. Então, os jovens, sempre os jovens foram afoitos, criaram a José de Alencar, que não tinha sede. E o professor, que era diretor, era o professor Calderari, diretor do Partenon Paranaense, ali na Comendador, cedeu o Salão Nobre, com tribuna e tudo, onde nós nos reuníamos aos domingos. Isso era muito importante, porque cada um vinha e lia o que tinha escrito. E os outros também liam e comentavam, então aquele comentário entre jovens. Às vezes os velhos também começaram a frequentar, mas a José de Alencar era assim de jovens. O Milton Contesta subia à tribuna e dizia assim, eu não vou fazer discurso, ele fazia um bruto discurso, né? Tinha um jovem também, esse já morreu, chamava-se Reinaldo Stoibel. Ele tirava por conta própria um jornalzinho que era um caderno, assim, chamava-se o Jornal dos Poetas. E tudo que a gente tinha apresentado um domingo antes, no outro domingo via impresso naquilo. Para poder editar o jornal, ele fazia, como era impresso no Schrappe, então tinha o reclame do Schrappe em versos, de alguma outra coisa em versos, ele fazia toda a propaganda em versinhos. E como o tempo era de trovas, etc., era tudo em trovas. Eram os primórdios do merchandising, né? E daí ele não vendia, ele dava de graça para todos. Mas o Emílio Menezes fazia também essas trovas. Ele dava isso, e isso que eu não sei como é que o Arnaldo conseguia fazer, ele não vendia para a gente. Na sessão, a matéria era nossa, então ele dava para cada um, os seus direitos autorais. Mas, Helena, você está falando do Centro de Letras, academias. Como é que você vê essa instituição hoje? Elas estão tão dinâmicas como foi nessa época? Eu não sei porque eu não estou por dentro delas, né? Eu pertenço ao Centro de Letras, mas também estou batendo no peito e dizer que eu não compareço. Geralmente as sessões são à noite e a minha mocidade já não me permite as sessões à noite. Então eu estou afastada e não posso julgar como é que eles estão. Mesmo a José de Alencar, nem sei se reúne, eu não participo mais de nada. Eu agora vejo a vida passar. Me sentei assim à beira, na soleira da minha porta e olho a vida passar, né? Aprecio, lógico que aprecio, mas já não participo. E aprecio os jovens com a sua mocidade, as coisas que realizam. Então, eu aconselho todo mundo a escrever. Às vezes dizem, mas isso aqui não era bom. Digo, é importante escrever, porque é uma experiência válida. Aquele que escreve, ele se realiza, mesmo que o que ele escreve não seja bom. O tempo se encarrega de fazer seleção. E a realidade do poeta, dona Helena, ou da poetisa, enfim, de quem escreve, de quem joga muito com as palavras,
A realidade, principalmente a nossa, né? Não contamina, não, o poeta, essa realidade tão difícil, tão dura. Por isso que hoje há tanta poesia de protesto, poesia agressiva, porque o nosso era um tempo idílico perto do que é agora. Havia lugar, fruto da explosão demográfica, em primeiro lugar. Há muito mais gente que oportunidade de trabalho, lugar no mundo, espaço para todos. Então, você não pode planejar de um ano para outro, nem às vezes de um dia para outro. Então isso torna o jovem agressivo, porque ele não vê perspectivas, principalmente os jovens agressivos, e eu acredito que eles têm razão para ser assim, né? E ainda assim conseguem sonhar, são os heróis nesse sentido. A senhora nunca ficou tentada a fazer uma poesia de protesto? Uma poesia com um pouco de tempero social, assim? Eu tenho algumas com essa conotação social, assim, mas é muito água com açúcar perto do que se faz hoje, né? Mas há essa preocupação. Helena, você falou no início da entrevista que você entra em estado de poesia. Estado de poesia. Né? E eu me desligo das coisas. E eu queria saber fisicamente como é que é esse estado de poesia. Estou curiosa. Eu queria, dona Helena, só pedir licença para fazer um rápido intervalo e a senhora responde para a Adélia daqui a pouquinho. Tá certo, eu vou pensando nisso, já te conto. Estamos de volta com o QI na TV, esta noite entrevistando a poetisa Helena Collodi. No bloco anterior, a Adélia havia feito uma pergunta. Você poderia repetir, Adélia? No início da entrevista, ela tinha dito que ao escrever ela entra em estado de poesia. Então, dentro dessa expressão que ela usou, que é uma expressão até poética, eu queria saber se ela sente isso fisicamente, dá arrepio. E esse estado de poesia, se ele se manifesta de forma diferente para cada tipo de poesia. Por exemplo, se ela vai fazer uma poesia apaixonada, se esse estado de poesia se apresenta de uma maneira, de uma poesia de cunho social, de denúncia. Eu digo que entro em estado de poesia porque de repente eu me desligo. O pessoal já sabe, lá em casa me respeita, eu vou para o quarto. Eu me desligo das circunstâncias, começo a sonhar palavras. Quer dizer, vai se digando em mim assim, o assunto, que nem uma nebulosa, vai se organizando o poema, né? E eu fico diferente porque a minha pressão sobe, eu fico vermelha. Quer dizer que a pressão sobe. E aquela coisa que o esforço de materializar uma coisa que é vaga, que é como se fosse um sonambulismo, né? É como se fosse um sonambulismo, uma embriaguez. E daí eu escrevo o poema. Quer dizer, eu tenho consciência do que eu estou escrevendo. É uma loucura lúcida, como eu digo. E depois, então, há duas fases. A primeira fase é essa. Faço e geralmente deixo. Saiu como saiu, não sai como a gente quer. Depois, então, vem uma fase de julgamento. Embora eu não seja boa crítica nem para as coisas que eu escrevo, eu julgo aquilo que escrevi em face daquilo que eu me lembro ainda como estava sonhando, né? Então corto aqui, tiro, ponho, às vezes faço que nem o diabo que tanto mexe no olho do filho que até fura, então daí tem de voltar para a forma antiga, e daí vem aquela luta com as palavras, aquela famosa luta que eu faço. Trava um combate e se entrego com palavras indomáveis, porque uma já saiu, o melhor poema é aquele que já sai pronto. E eu até falo o seguinte, que há uns poemas que são vivíparos e outros que são ovíparos. Vivíparo é que ele já nasce pronto, então ele já nasce bem completo, que nem escuros caminhos. Quem chorava em meu sonho? Então aquele já veio assim, foi só acordar, escrever e pronto, né? O outro são ovíparos, eu tenho que chocar aquele poema. Então vem um núcleo de poema, e depois eu começo a trabalhar. Às vezes versos mais para cima, versos para baixo. Será que esse pode ser o primeiro, não esse é do meio, ou esse pode ser o último? Então, haja suor para organizar. Às vezes eu ponho na gaveta, e depois, muito tempo depois, eu completo. Por exemplo, nesse último livro tem o que dá título ao livro, Poesia Mínima. Só tinha vindo um poema, assim, pintou estrelas no mundo. Pronto, não saiu mais nada. Suei em cima disso, não deu, guardei na gaveta. Dormi uns 2 anos. De repente eu peguei, mas teve o céu ao alcance das mãos. Lindo, eu tinha até anotado essa poesia, pintou estrelas. Quer dizer, muitos poemas meus parece que vieram assim naturalmente e não vieram. Eles foram chocados muito tempo. Mas a senhora fica assim, a senhora tem sempre à mão um papel, um lápis, uma caneta? Eu tenho de ter dentro da bolsa. Correndo? Porque quantas vezes outro dia tive de escrever no correio atrás de um recibo, porque veio a ideia para um poema. Porque quando vem, se eu não escrevo imediatamente, ele desaparece. Então eu tenho aquele que me assaltou na cozinha, como eu digo. Foi no fim do livro, desse último livro aqui. Eu não queria mais publicar o livro, porque eu acho que está na hora de parar. Mas o Roberto disse, não, a senhora veja bem, a senhora já me leu algumas coisas, tem coisas que eu acho boas. E eu fiz, reuni tudo, e já estava tudo para entregar. Digo, mas não, estava fazendo o almoço. De repente o poema me saltou. Não, esse veio o vivíparo.
Não, não era isso. O que eu queria dizer era tão alto e tão longe que nem consegui soletrar suas palavras estrelas. Quer dizer, não era aquilo que eu queria fazer, era outra coisa. E o feijão queimou nesse dia ou não? Não queimou. Às vezes queima, porque esqueço. Agora, Helena, você, citando algumas poesias, tem uma poesia mínima sua. Não é o tempo que voa, sou eu que vou devagar. Isso mostra um senso de humor bastante apurado. Mas a gente tem que rir de si mesmo. E eu queria saber de onde que vem esse senso de humor dessa menina, filha de imigrantes, nascida em Cruz Machado. Porque acontece que a gente não pode transmitir aos outros a sua própria amargura. Eu, por exemplo, vivo com minhas duas irmãs, cada uma delas, somente uma delas tem um problema bem mais grave. Então a gente tem que ser um elemento positivo, e mesmo em relação aos outros. Eu já aprendi que a gente não pode, a gente deve dividir as alegrias e não as tristezas. Porque às vezes uma coisa que a gente diz cala tão fundo nos outros que faz mal. Então vou te dizer da onde que vem isso também. Uma vez, isso ainda do poema aquele Prece, há muitos anos atrás, daí veio a responsabilidade da palavra. Uma que foi minha aluna e ela tinha uns problemas psicológicos. E uma vez ela veio, por isso que a Prece tem um imprimatur da igreja, porque ela foi pedir ao bispo depois. E ela veio e disse, sabe, dona Helena, eu vim lhe contar uma coisa, e veio, trouxe a poesia com o imprimatur. Daí eu disse, o que foi que aconteceu? Ela era uma menina linda, mas só tinha um problema, assim, quer dizer, um problema psicológico. Ela disse que estava me preparando para me suicidar. Ela era casada, tinha uma filhinha e tudo. Não achava mais graça na vida, eu olhava para a minha vida e não gostava, olhava para dentro de mim mesma e não gostava. E de repente eu disse, o que eu vou fazer antes de morrer? E queria muito bem a senhora, então peguei seu livro e abri na prece e li. Daí eu disse, eu tenho de tirar os olhos de cima do meu coração e olhar em torno, dizer e desistir. Então daí eu vi a responsabilidade da palavra. Digo, meu Deus, mas como a gente precisa cuidar o que diz e como diz. Então hoje eu cuido muito do que eu digo. E a minha poesia... A senhora se lembra desse poema? Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ser o coração singelo que perdoa, a solista mão que espalha sem medidas estrelas pela noite escura de outras vidas e tira da alma alheia o espinho que magoa. Então é voltar-se para o outro, né? Então isso me arrepiou, nunca pensei que ele tivesse isso, né? Dona Helena, a senhora falou num excesso talvez de crítica, que a senhora acha que acharia que estaria na hora, no momento de parar. E agora, logo agora que a senhora começa a ter esse reconhecimento, né, e ter a sua obra com uma circulação nacional editada dessa forma, esse momento de crítica, ele não suscita para a senhora uma outra ampliação, uma maior ampliação, uma divulgação, uma produção num outro nível? Sabe que eu queria completar só essa pergunta do Edson com uma frase que a senhora costuma dizer, que o sonho sempre é maior do que aquilo que se costuma realizar. Isso. A senhora já está realizada, já se sente? Não. A senhora acha que ainda que esse sonho continua? Nunca me senti realizada, porque a gente sempre acha que não realizou o que queria. Eu olho e digo, não é bem isso, aquela canção, não era isso. As palavras estrelas a gente nunca alcança. Então, lhe digo sinceramente, nunca achei. Então, eu fico admirada que os outros eles gostem e olham nesse sentido de mensagem. Agora, há uma coisa que isso, no fundo, é da professora de biologia. Vão morrendo milhares de células por ano na cabeça da gente, no cérebro da gente. E tudo aquilo que estava imaginado vai morrendo. Então, eu me impressiono com a minha falta de memória. E digo, de repente, eu começo a escrever Batatinha quando nasce e não estou percebendo que estou escrevendo isso. Então, meu medo dessa decadência que estrague esse pouco que eu consegui realizar. E o trágico é que a gente não percebe que está decaindo, né? Essa não é a impressão que a senhora causa nos grandes, nos inúmeros admiradores que a senhora tem. A senhora é sempre uma pessoa tão luminosa, tão lúcida, né? E tão brilhante com a sua lucidez. Mas isso vocês me veem com os olhos do coração, isso que eu tenho medo. E acontece que eu vejo, por exemplo, que eu esqueço o nome das pessoas, os lugares das coisas, digo, eu vou começando a fazer isso. Quer dizer, é uma esclerose que vai invadindo também a minha obra e eu não quero que isso aconteça. Então, eu prefiro que pare. A gente tem de saber parar.
É um sacrifício. Mas, Helena, esse saber parar, mas também exige uma coragem. Exige uma renúncia. E de onde é que você vai tirar essa coragem? Mas eu posso continuar escrevendo escondido e guardado. Sabe? Não publicar. Vai começar a engavetar tudo de novo e a gente vai ficar sem essas poesias. Tem um pequeno poema seu chamado Essência. Me parece que a senhora busca essa síntese. Eu acho que buscar essa síntese não deve querer ser parar de escrever, mas talvez escrever como a senhora me parece que está fazendo. Eu gostaria de ler isso. Então lê que eu não... Essência, oculta na roupagem metafórica, palpita a realidade essencial. É isso aí mesmo. Quer dizer, um pequenininho que conseguiu realizar mais ou menos o que queria dizer, mas os outros começam a ver, por exemplo, hoje tenho feito muitos, depois digo, será que isso é poesia? Porque a minha luta sempre é essa. Então, por isso que eu também preciso da opinião dos outros, sabe? Eu tenho de mostrar e tenho medo de mostrar, e tenho aquela desconfiança de que é pelo bem que me querem, que não dizem a verdade. Então, vocês sempre digam a verdade, olha, pare, está na hora, por favor, pelo bem que vocês querem a gente. Enquanto a senhora parar e uma poesia ou um poema, ou uma palavra até, assaltar a senhora, o que a senhora vai fazer? Tem que fazer. Olha uma que eu fiz agora, você vê essas coisas esquecendo. Então, bem recente que eu digo assim, o sol se apaga, de mansinho a sombra cresce, a voz da noite diz baixinho, esquece, esquece. Então vamos aproveitar para encerrar esse bloco com esse poema tão bonito da senhora. Nós voltamos daqui a pouco. O QI na TV desta noite está entrevistando a poetisa Helena Collodi. A propósito, dona Helena, por que a senhora faz questão de ser chamada de poetisa e não de poeta, como muitas mulheres hoje gostam de ser chamadas? Porque eu venho de um tempo em que a gente chamava, hoje é que é moda chamar poeta, porque até a própria linguagem muda. Hoje há tantos termos novos, tantos que eu, às vezes nem conheço, preciso aprender e tudo. E hoje é moda chamar poeta e eu aceito que me chamem de poeta. Mas eu mesmo uso o termo poetisa porque eu vim de um tempo que a gente chamava as mulheres de poetisas e os homens de poetas, né? Como em outras áreas, né? A gente diz a escultora, né? O escultor. Então, mas hoje é moda de poeta, eu aceito também. Mas eu digo poetisa, talvez eu ofenda as mulheres, mas não sei se eu ofendo. E as outras poetisas do Brasil? A senhora, quais pessoas têm ou influência, ou a senhora é uma leitora? Que pessoas são importantes para a senhora? Alguma mulher poeta influenciou a senhora? Bom, que eu até cheguei a me corresponder com ela, mas eu era tão tímida que estive no Rio e não tinha coragem de visitá-la. Foi Cecília Meirelles. Foi assim, mas uma admiração extraordinária pelos livros dela, tem quase toda a obra, alguns até com dedicatória. E sempre tive uma grande admiração por ela. Foi a grande poetisa para mim. Porque essa coisa é uma questão de gosto, de afinidade. Tem outros que podem achar, não é? A Gilca Machado, etc. Mas para mim foi a Cecília Meirelles. Né? A senhora correspondia muito com os poetas, né? Não muito. O próprio Drummond de Andrade, ele mandava só uma palavrinha para a gente. Tá? E a senhora deve receber muitas cartas, muitos livros. Muitos. E a senhora ainda responde tudo isso, sempre uma palavrinha de amor. Porque eu acho que é uma prova de consideração e às vezes até de carinho e de amor mandar uma coisa para a gente. Principalmente quando o poeta jovem está mandando o seu primeiro livro. Então, quantas vezes eu me ressenti quando mandei a Paisagem Interior, o poeta lá grande do Rio de Janeiro, que às vezes o Muricy foi um grande amigo dos paranaenses, embora no Rio de Janeiro. Então ele me deu uma relação, manda para fulano, beltrano, etc. Quantos nem responderam? Eu pensei, não gostaram, não receberam. Então eu acho que se o poeta jovem tem coragem, ou tem esse carinho de mandar para a gente o seu primeiro filhinho literário, a gente tem de dizer uma palavra. Agora, não sou hipócrita. Se eu, por exemplo, não acho que seja uma obra, não vou dizer que ele é o maior, né? Então eu louvo isso, nós somos de poetas aqui, acho ótimo ele estar escrevendo e tudo mais, mas nunca deixo de responder, do meu próprio punho. E o pior é o seguinte, eu quero escrever 2 palavras, quando eu vi, escrevi 2 páginas. Né? Agora, em Cruz Machado, a senhora lia o quê? Mas em Cruz Machado, eu só nasci em Cruz Machado. Eu sou cabocla de Cruz Machado, porque o meu pai, ele trabalhava com todas as turmas Martins Franco, estavam naquele tempo construindo a estrada de rodagem para Cruz Machado. E depois a minha mãe, quer dizer, meu pai já tinha 29 anos, já estava aqui desde os 13, quando a minha mãe veio da Europa como imigrante também. E o que corria a respeito daqui, mamãe contava, a mamãe já é morta, que vieram para cá, o meu avô, com os filhos, tudo, porque contavam que aqui tudo era da graça, corriam fontes de leite e mel, que isso aqui era um paraíso, etc. Então ele viu tudo lá e veio. E meu pai veio muito antes. Então eles estavam construindo a estrada e ele conheceu a mamãe
que estava radicada em Cruz Machado, até casaram em Marechal Malé, porque em Cruz Machado não tinha cartório nem nada, e moraram o primeiro ano, não, os 2 anos primeiros lá. E eu nasci num rancho de pau a pique, à margem do rio Palmeirinha. Podem imaginar, eu filha de imigrantes, nascendo como uma cabocla. Os passarinhos me acordavam de manhã. Então, mas que eram as milhares, aquela floresta vinha aqueles milhares de passarinhos, né? E eu me acordava e ficava quietinha, olhando já. Era um exercício de poesia esse, hein? Ouvir os passarinhos, se acordar com os passarinhos. Tão ignorante das coisas do Brasil a minha mãe era, que estão vendo esse sinal que eu tenho aqui, enquanto meu pai viajava, ela ficava em casa, né? Um berne, quer dizer, vocês sabem que é berne, né? Isso aqui dá engano. Saiu um berne aqui, minha mãe não sabia o que era. Ficou tratando aquilo crescendo. Quando o pai voltou, disse, olha, a menina está com uma coisa aqui na testa. Ele olhou e disse, isso aí é um berne. Pegou, disse que pôs um pedaço do toicinho e o berne saiu. Mas eu fiquei... Até hoje usa ainda o toicinho. Está vendo? Que nem bicho do mato. Bem no mato. Senhora... E eu gosto pela leitura. Daí, então, depois, como eu tinha 1 ano e meio, meu pai foi para Três Barras. E era comerciante lá. Então, quando era menininha, eu também... E por isso há tanto exílio na minha poesia. Porque com 7 anos fui para Rio Negro para estudar no grupo escolar do Rio Negro, que a minha tia era professora lá, porque em Três Barras não havia escola que prestasse. Mas em Três Barras eu me lembro, mesmo nas férias e antes, meus pais, o lampião no meio da mesa, a mãe de um lado e o pai do outro, já lê. O pai fazia assim, lê, lendo as coisas. E a minha mãe lia o Taras Shevchenko, que é o poeta ucraniano, tanto que eu não sei nada de ucraniano, mas traduzia o Taras de tanto ouvir. Eu sei de cor as poesias do Taras, de tanto que a mamãe lia e dizia pra gente. Então eram viciados na leitura. Papai era capaz de amanhecer lendo um livro que interessasse. Gostava muito de livros históricos. Então me lembro também que às vezes ele dizia, a noite inteira a mãe dizia, precisa fazer ligeiro café para o teu pai, porque ele passou a noite lendo. Tem de fazer um café forte para ele aguentar o dia do trabalho no negócio. Então isso também vem do ambiente em que a gente se cria. Não sei se eu gosto pela literatura ou o ambiente em que se lia muito. Então desde criança eu fui muito leitora. Desde do grupo do Rio Negro emprestava os livros e lia. Passava o domingo lendo. Aquela coleção do Tales de Andrade, as grandes lendas da humanidade, trocadas em miúdo, o Velocino de Ouro, Ali Babá e os 40 Ladrões, e Teseu, né? Lia Tagore? Não, nessa época não. Só depois de jovem já, mocinha. Isso só eram aquelas histórias maravilhosas que me povoavam a imaginação. Era um exercício de imaginação, porque o poeta... A poesia vem da imaginação, não é isso? Hoje a época é tecnológica, nós exercitamos muito raciocínio no nosso trabalho, então precisamos ter muita arte para exercitar a imaginação, porque a imaginação é o poder criador. Né? Mas voltando um pouquinho nesse seu percurso literário, quais os autores que você reconhece que têm influência na sua poesia? Porque eu sempre li muito, mas não me liguei muito assim a autores, sabe? E em muitos autores você prefere, mesmo aqueles que você acha às vezes mais fracos, uma poesia e diz, que boa, beleza isso. Então eu sempre li mais ou menos desordenadamente, sabe? Até nisso eu acho que eu sou meio selvagem. Sim, nesse livro Viagem no Espelho, né, da sua obra completa, o Antônio Manuel, que faz a resenha crítica de abertura, ele num momento, ele diz de uma certa... proximidade com Cruz de Souza, com Emiliano Perneta. Olha, o do Emiliano até não muito. O Cruz de Souza eu admirei mesmo muito. Agora, Emiliano, certas coisas. Outras eu achava, quer dizer, não me liguei muito no Emiliano, assim, mesmo pelos termos, etc. Mas foi uma, vamos dizer assim, uma influência inconsciente. Inconsciente, porque não fui muito leitora dos, como é que se diz, simbolistas, né? Talvez pela minha própria maneira de escrever. Diga. Não, a senhora disse há pouco, eu queria voltar ainda no seu tempo de menina, na sua infância. A senhora disse há pouco aí com muito saudosismo na voz, que a senhora era acordada pelos passarinhos. Pelos passarinhos. Hoje a senhora mora em pleno centro de Curitiba, num dos lugares assim talvez mais... E que o osso sabia cantando. Hoje a senhora é acordada por quê? Ou por o quê? Barulho do tráfego. Ali o barulho noite e dia. Mas assim mesmo, agora, quando começaram, é o tempo dos cantos novos, já passou, mas mais ou menos uns 2 meses atrás, cantavam sabiá longe, e eu ficava quietinha de manhã ouvindo aquele sabiá cantando. Depois eu descobri que ele canta, agora não tenho ouvido, não sei se ele se mudou ou mataram, coitadinho. Era na Praça Osório.
Então eu vinha do supermercado porque eu misturo a minha vida prática de dona de casa, sem empregada, com a poesia. Isso nunca separo, porque precisa sempre ter um par de asas na nossa atividade prática, né? A gente anda, de vez em quando a gente sai assim na asa delta e voa por cima de tudo, né? Parei na Praça Osório para ouvir o Sabiá cantando, e de repente ele parece que achou que sabia que estava ali uma fã, pegou e pulou assim, em cima do canteiro, e levantou a cabecinha. Eu digo, olha o Sabiá, que eu conheço. Né? Helena, você falou em tempo de Sabiá cantar. Várias vezes nessa entrevista você fala em tempo. O tua coletânea, esse último livro, Viagem no Espelho, isso lembra o tempo. E tem uma poesia sua que a minha memória não funciona, eu tive que escrever. Para quem viaja ao encontro do sol é sempre madrugada. Como é que está esse tempo? Você falando assim, eu estou encantada aqui, sabe? Você é luminosa demais. Mas me parece que esse teu tempo não é tempo de parar, você está sempre em caminho do sol. Mas sabe o que é? Olha, isso está muito bonito, isso é poesia, viu? Eu sempre me preocupo com o tempo, e é uma coisa que é uma preocupação constante, de viver o momento, porque a gente perde muita preciosidade do presente, porque está olhando muito os velhos para trás, os jovens para frente. Então eu tenho muitas poesias sobre a irreversibilidade do tempo e a necessidade de viver toda a riqueza do presente. O tempo cronológico preocupa a senhora? O tempo cronológico preocupa um pouco, porque ele vai passando e a gente vai chegando mais perto do fim, embora a morte não me assuste, porque eu creio firmemente numa outra vida. Mas o perder o dia de hoje é um tempo cronológico, mas é principalmente um tempo psicológico e social, né? Bom, eu vou ter que fazer mais um rápido intervalo, mas nós voltamos daqui a pouquinho com essa conversa com a dona Helena Collodi. A senhora acha, dona Helena, que cada geração tem uma linguagem própria, ou seja, a sua poesia hoje é lida, né, por jovens, por pessoas de todas as idades? Quem é o público da senhora? Porque eu acho, Bessa, que cada geração se expressa de outra forma, mesmo porque cada geração tem experiências diferentes e vive num ambiente diverso. Então, eu fico admirada que os jovens de hoje se liguem na minha poesia, porque, francamente, eu sempre pensei que os da minha geração é que gostassem da poesia do meu tempo. Porque eu aceito, isso que eu estava falando há pouco, aceito a linguagem, às vezes até agressiva, né? E às vezes até muito forte em certos termos, porque é a expressão da época de hoje, né? É assim. Parece que os mais antigos preferem as suas obras anteriores, mais antigas também. Também. Né? E os mais jovens preferem as suas obras mais recentes. Pois eu ainda disse, agora nesse livro, uma parenta minha começou a leitura pelo último livro, disse que chorou e não quis ler o resto do livro. Ficou na paisagem interior. Porque lembrava por quê? Porque as pessoas vivem a sua própria vivência no que ele tem. Então ela se lembrou do seu tempo de juventude, porque embora ela seja bastante mais moça do que eu, ela viveu aquele tempo. Então ela chora sobre ela mesma, não sobre o meu poema. Isso também eu aprendi, não é isso? Junto com essa personagem que faz parte da cultura paranaense, por trás, né, dessa personagem que aparece como poetisa, como você gosta de se chamar, tem esse fazer que você bem colocou de professora, né? Mas hoje você também é musa e mito. Né? Isso é quando a gente envelhece e cristaliza, sabe o que é? Então eu fico com medo, fico alegre até certo ponto, porque infelizmente, eu sou muito fria, eu sou muito emotiva quando escrevo. De certo porque eu sou do signo de balança, porque eu tenho extremos e sou muito fria para analisar certas coisas. Então eu percebi, digo, estou virando mito, então estou morrendo e cristalizando. Então porque já não faço mais nada. Tem um pequeníssimo poema seu que se chama Poeta, que diz: o poeta nasce no poema, inventa-se em palavras. Eu acho que é isso. Porque você vê, quando a gente escreve, a gente é tão diferente do que a gente é em vida, assim, nas outras circunstâncias da vida, né? Uma vez, até vou te contar, isso quando eu morava ainda lá no São Bernardo. Estava lidando em casa e daquele jeito de feiticeira cozinheira, né? Então,
vieram uns alunos, não sei de que colégio, e disseram, eu recebi na porta da cozinha. Disseram assim, nós queríamos falar com a dona Helena Conde. Digo, por favor, entre na sala. Fui lá dentro, me arrumei e voltei. Eles me olharam muito espantados, digo, sou eu, Helena Conde. Quer dizer, para a senhora também, a poetisa é um personagem da Quero que ela já vê, né? Quero que ela já vê. Mas a senhora disse agora há pouco que a senhora costuma manter sempre duas asas aqui paralelas, né? Que de vez em quando se abrem. Isso. E agora a senhora está dizendo que que a poetisa é uma e que a pessoa, né? Não para eles, porque eu sou a mesma. Mas eles não me conheceram, não me conheciam. Senão eles dizem, oh, Helena, não se incomoda que seja de chinelo, etc e tal, os que me conhecem. Mas eles, alunos, que nunca me viram, então eu me arrumei de... Os seus vizinhos ali, uma vez eu estive na sua casa e percebi que a senhora, assim, é muito conhecida no seu prédio. A senhora entra nos outros apartamentos como uma pessoa da família, da casa. Os seus vizinhos a conhecem como poetisa ou como uma vizinha? E torcem. Olha, ontem aquela vizinha do lado, porque vieram, você não foi, mas os outros que foram, a vizinha que atendeu, que é a grega, né? Toca música grega, etc. E hoje eu estava torcendo. Então vai sair, quando é que vai sair? Digo, olha, parece que quinta-feira à noite. Ficam torcendo. Agora eu sou, assim, o tipo da pessoa comunicativa. Eu falo com a sensorista, com o mendigo da rua, com a mulher que vende bilhete, ela me conta das coisas dela. Eu falo com todo mundo. Às vezes me censuram. Você vai falando com todo mundo. Digo, fala, pois eu gosto de falar. É a sua matéria-prima também, né? Falar com os outros, né? Falar com os outros. Eu não sei se é a minha alma, não sei se é de professora do que, a minha alma de Helena Conde. Expansiva. Isso, né? sou Mas muito ao expansiva. mesmo tempo, essa expansividade sua, ela se contrapõe à timidez de mostrar os seus poemas, pelo menos no começo da sua produção. Né? É aquela coisa do balanço, para cá estava lá, a minha balança, né? E sempre me diz, e o pior é o seguinte, que me choca o drama alheio, eu tenho até isso no poema, né? Então aquilo se quebra no meu peito, eu fico sofrendo por aquilo, porque ela me contou tudo aquilo, às vezes ela já esqueceu até como foi escrever, eu fico sofrendo por aquilo. Como é que eu vou ajudar? Estou com uma perguntinha aqui, dona Helena, que estou reservando de propósito para o final, mas que eu queria saber, a senhora falou, né? A senhora escreve há tanto tempo, desde menina, a senhora nunca escreveu poesia para namorado? Mas lógico, eu sou uma pessoa, só que no meu tempo de moça, o namoro havia o que se chamava flerte. Por exemplo, quando eu era menininha, tinha um namorado, com 13 anos eu tive namorada, mas meu pai cortou ligeirinho as minhas asas, disse, se não acaba com esse namoro, vai interno para o Cajuru. Era o maior, precoce, não só na poesia, castigo, então. era o castigo. Mas o namoro era assim, ele passava a olhar para a gente, dançava com a gente nos bailes, né? Namorada fazendo serenata, ou não queira saber, namoro era assim. Então, depois descobrimos que a namorada da gente é quando a gente dançava de par efetivo. Sabe o que é par efetivo? Vinham tirar a gente para dançar, vinham trazer de volta. Quando era namorado, eu tirava a gente para dançar e no intervalo da música ficava conversando no salão. Tocava outra música, dançava outra vez com a gente. Então, era par efetivo. Quem era aquele um que estava dançando com você? Então, era um namoro diferente. Mas, e depois também, umas poesias que eu tenho na passagem anterior, eu fiz para alguém porque me apaixonei em Ponta Grossa, porque eu trabalhei em Ponta Grossa. Nunca depois foi muito importante, que até hoje, agora que a filha ficou admiradíssima de saber que era, nunca soube, paixão recolhida. Ele estava comigo. E a senhora é celibatária convicta? Hã? A senhora virou celibatária porque essa paixão não deu eu certo? até cheguei a ser noiva, não casei, ele era um intelectual também, mas a condição é que ele deixasse de beber. Então ele dizia, o teu mal é ser professora de biologia. Então ele conseguiu não beber 2 meses, né? Então foi o tempo que nós noivamos. E tínhamos diálogo e conversávamos, e hoje não sei se me arrependo ou não de não ter casado. Eu cheguei a ser noiva mesmo. Quer dizer, eu me apaixonei mesmo com qualquer mulher. Mas eu acho que o casamento, embora seja católica, eu sou fatalista. Está escrito. Quer dizer, ele depois casou com outro, teve filhos. No plano de Deus estavam os filhos dele com aquela mulher, não comigo, porque eu tenho um coração imensamente maternal. Eu sempre sonhei me casar para ter filhos. Então eu chamo de filho todo mundo, começar pelos sobrinhos, né? E amo com amor maternal, porque a gente pode transferir esse amor para outras pessoas. Transferir em primeiro lugar para os meus alunos. E olha como os alunos querem. Até hoje vem me trazer até os netos lá em casa. O que vai de alunos, olha que eu já estou aposentada há quase 30 anos. Pois ainda vão lá em casa, no aniversário me trazem flores, etc. E tal. Helena, para pessoas da minha geração, você sintetiza
a mãe que nós gostaríamos de ter. Pois é, eu gostaria de ter os filhos assim como vocês. E chamo muita gente de filho. E tenho realmente um carinho maternal, sabe? E a senhora costuma falar de amor, esse amor homem-mulher nas suas poesias? Com nas muita poesias frequência? hoje já não, mas entendo que os outros falem, sabe? E às vezes vem me confidenciar, quantas vezes eu, por exemplo, aconselho que não se separem, isso, aquilo, porque eu olho do ponto de vista dos outros, como se eu estivesse numa situação, sabe? Quer dizer, eu acho a coisa mais linda do mundo o amor. E eu sou tão liberal nessas coisas, que eu, por exemplo, sou daquele tipo antigo, né? Mas, por exemplo, casais que não são casados, eu aceito, né? Uma vez uma senhora foi lá em casa e disse, ela estava dizendo qualquer coisa para o filho. E eu disse, esse sobrenome seu é de casado ou de solteira? Ela disse, não, sou mãe solteira, me olhou bem firme. Digo, para mim a pessoa da mãe é sagrada. Você assumiu o seu filho, você é sagrada para mim, sabe? Que eu acho isso extraordinário. Por exemplo, eu acho horrível que se mate uma criança, né, antes, né, etc., porque isso é um atentado contra a vida. É ainda aquela coisa da professora de biologia, né, que respeita e ama a vida. Você deu a luz a tantos filhos, né, e iluminou, que são 4.000 alunos eu tive. Olha, eu me encarinhei toda, fiquei com vontade de chorar, só de saber que ele é filho de um aluno meu. E além desses filhos, seus alunos, tem seus filhos que cada gestação de um livro, né, tem toda a dor do parto, inclusive, como você bem colocou no depoimento. Né? Além disso, você tem os seus filhos adotivos, porque você é tida, né, pelas pessoas, pelos poetas, hoje, como a mãe das poetas do Paraná. Né? E eu quero bem mesmo, e me sensibiliza, me dá vontade de viver, coragem de continuar vivendo, e esse carinho, esse apoio que eu recebo de todos. Eu não me posso queixar de ninguém, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu não sei que eu tenho inimigos. Você transmite isso. E eu me sinto feliz, então eu transbordo de amor para os outros, e sempre recebo um amor de volta, sabe? Nós estamos já quase no final, infelizmente, quase no final do nosso tempo, dona Helena. O que a senhora gostaria de dizer nesse momento, assim, quase, se for uma poesia, pode até ser, mas o que a senhora diria para as pessoas hoje, porque o poeta sempre tem uma palavra pronta, né, para dizer para as pessoas. Eu não sei, assim, você me pegou... Eu gostaria de localizá-la, porque momentos antes nós estávamos conversando sobre carnaval. Eu sei que Helena é muito católica e eu estava cutucando um pouquinho ela para saber do carnaval, e ela estava me dizendo que acompanhou o desfile da escola Beija-Flor, né, e gostaria que a escola fosse campeã. Eu gostaria que você visse justamente como essa escola desfilou, exibindo a miséria brasileira. Né? Eu gostaria que é uma coisa de denúncia e de contestação. Vocês não acham? Que a escola mais rica é justamente denunciando a situação da maioria dos brasileiros. Lógico que tudo isso se apresenta exagerado, né? Eu só vi o começo do desfile da escola, mas eu acho que foi uma coisa de sacudir o Brasil, tanto que sacudiu a própria assistência lá. E acho muito válido, e deveria ter tirado o primeiro lugar pela coragem de fazer isso. Porque saiu completamente, foi originalíssima e foi realíssima nas coisas que fez. E você como poeta, né, nesse momento agora de crianças abandonadas, esse Brasil um pouco triste. Aliás, a senhora, o ano passado, parece que foi assaltada na Praça Rui Barbosa, né? Isso deu poesia? Não deu. Eu tenho uma outra poesia que tinha feito para o Natal, que se chama Cristo no Asfalto. Eu quero ver se consigo me lembrar. Diz assim: hoje o Cristo me puxou pela manga. Estava tão sujo e magrinho que não o conheci. Trazia na mão pequenina um copo de leite, um copo vazio. Pedia um gole de leite. Ladrão e vadio, dizia uma gente passando de largo. Pousaram nos meus os olhos sombrios daquele menino, e eram os olhos eternos olhando dentro de mim. Cresceu o amor no meu peito e devagarinho minha alma se ajoelhou, e as mãos se estenderam no afã de servir. Isso é o Cristo no Asfalto. Então, o que eu havia perguntado é porque eu acho que as pessoas nesse momento gostariam de ouvir a senhora dizer alguma coisa que brote nesse momento da senhora, porque as pessoas, a senhora mesma contou no programa que uma poesia sua salvou uma ex-aluna, né, do suicídio. O que a senhora diria para as pessoas
nesse momento que estão nos assistindo? Que é preciso sonhar, que as pessoas às vezes precisam tirar os olhos do seu próprio coração e olhar em torno, e olhar o outro. Não há nada que nos salve da nossa própria dor melhor do que aquele de estender a mão para o outro e ajudá-lo a sair da sua dor. Então, acho que a fraternidade, que falta tanto nesse mundo, o amor aos outros, é a tônica para a salvação da humanidade. Bom, dona Helena, antes de agradecer a sua presença aqui no programa, nós costumamos encerrar o programa sempre dando alguns nomes para os nossos convidados, para os nossos entrevistados, para que eles opinem sobre esses nomes. Mas a senhora já me disse que prefiro que não quer fazer isso. Por que a senhora se recusa a opinar sobre os outros? Porque a gente não sabe, a gente sempre esquece alguém. Eu não sei julgar, não é? Tudo. Por exemplo, de alguém que você falou aí, por exemplo, a Socella. A Socella eu acho um grande, já que você quer que eu opine, um grande poeta que está lá no interior, que é um nome nacional e que vive tão isolado, sabe? Eu acho que ele deveria, Sérgio Rubens Socella, ele deveria ser mais divulgado no Paraná. Agora, ele não faz questão de divulgação, sabe? Ele é uma pessoa retraída, mas é um dos grandes poetas, acho que do Brasil, Socella. É difícil vencer a timidez dele. Ele é bom, muito eu queria agradecer imensamente a senhora de finalmente ter atendido. Mas eu é que agradeço essa gentileza. E esse prazer de conhecer uma gente maravilhosa como vocês. E isso é que me segura do lado de cá. Porque às vezes eu quero deixar o barco ir, etc. Mas vocês me estendem a mão, a sua mão jovem, a sua mão cordial. E eu penso, vale a pena estar do lado de cá enquanto a gente é tão formidável. Então, muito obrigado. Obrigado, Adélia. Obrigado, Edson Mercury. Obrigado aos senhores e senhoras. E até a próxima quinta-feira com mais um QI na TV.